Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, 1h mais 35 minutos e o programa Abordagem Regional, edição extraordinária dessa segunda-feira, dia 20 de março. E por quê? Porque estamos na Semana Mundial da Água, vamos falar sobre meio ambiente e para falar conosco estamos aqui com dois biólogos que fala, tá certinho, né? O André, que a gente já conhece há um bom tempo, do Parque Estadual aqui de Porto Ferreira. Ele é biólogo, o André De Luca, e também a Cristiane Francisco, que é bióloga e chefe da divisão do meio ambiente de Porto Ferreira. Vamos lá cumprimentar os nossos convidados e, logicamente, por questões de educação, André, começamos com a Cris, né, que, afinal de contas, as mulheres e as damas primeiro. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Paulinho. Agradeço a abertura do espaço para a gente fazer essa conversa sobre a importância, então, da preservação e da divulgação do Dia Mundial da Água. E uma boa tarde também a todos os ouvintes aí da Comunidade FM. André, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da rádio. Como a Cris falou, é uma satisfação a gente estar aqui para falar sobre a questão da água, né? Vamos comemorar agora, dia 22, o Dia Mundial da Água, como você também bem disse. E essa importante substância que nós temos que dar cada vez mais valor, porque ela está precisando, o planeta está com sede, né? Tá e com sede, e a gente tem que cuidar do nosso local aqui, de cada espaço, para a gente ter uma vida com qualidade. E a água é esse benefício. A gente às vezes não dá tanta importância porque a gente acha que tem muita água. Mas passamos por crise hídrica recentemente e cada vez mais está apertando. E a gente tem que falar muito sobre esse assunto. É verdade, inclusive alguns anos atrás, né, inclusive houve crise aqui em Tambaú, em Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Cachoeira de Emas, que nós estávamos acostumados. Eu cheguei a fazer uma reportagem na época com a TV, eu fui lá no meio da cachoeira, né, a pé enxuto. Não sou Moisés, não vi o mar, mas eu fui a pé enxuto porque, e a gente via, Cris, a agonia dos alevinos, os próprios peixes menores naquelas pequenas poças de água que secavam e acabou. Houve inclusive mortandade de peixes, não só por falta d'água, de resíduos aí de usineiros, enfim, né? E o Rômulo, na abertura sábado, né, dessa semana em comemoração ao Dia da Água, ele até chegou a falar no seu comentário inicial sobre 3% de água potável. E a gente vê o rio, a gente vê chuva, a gente vê tantas coisas e não se atenta que a água potável é apenas 3%. É isso mesmo? Exatamente, Paulinho. Na verdade, 97,5% da água ela não é não disponível para a gente. E o ciclo da água, é bastante equivocada essa informação de que possivelmente a gente não vai ter mais água. Não é bem assim a situação. Na verdade, o ciclo da água ele se permanece, a quantidade de água também, desde os princípios. E o que, na verdade, a gente tem como problema é que a falta de vegetação, a impermeabilização de solo, a canalização de rios, e toda a alteração do ciclo, da ação do homem no meio ambiente, ela vai fazer com que a água ela chegue de maneira não disponível para a gente, com grandes tempestades, desastres naturais, como a gente tem visto aí já muito bem ao longo desses últimos anos e chegando cada vez mais perto do nosso município. Por graça, nós temos um município bastante bem servido no quesito de recursos hídricos, só que a gente precisa cuidar dele. O plano diretor ele estabelece 14 microbacias aqui no nosso município. O curso do Mogi é bastante dentro da área urbana, grande parte dele. Então, assim, a gente precisa cuidar
seja com a arborização urbana, com a questão dos resíduos sólidos que a gente precisa melhorar, porque acaba assoreando o rio, a questão da erosão e assim sucessivamente. A gente precisa trabalhar bastante firme e decididamente para preservar aí os recursos hídricos no município. O André, a gente ouve falar muito, né, do tal aquífero Guarani. Dá um dos dois para dar uma dimensão para a gente, saber o que vem a ser e se esse recurso também natural pode ser interferido por tudo isso que a Cris falou, né? Então, o aquífero Guarani, pelo que a gente tem conhecimento, ele está distribuído em 9 estados do Brasil, mais 3 países da América do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. É um recurso hídrico que é muito bem aproveitado, assim, de fácil retirada, na região de Ribeirão Preto. Quem vai para Ribeirão Preto toma água do aquífero Guarani. Aqui em Porto Ferreira, a profundidade dele está muito profunda, é um aquífero, é uma água subterrânea. Então ele está bem distante, segundo eu vi, está mais de 1.500 metros para você fazer essa exploração desta água subterrânea aqui na nossa região de Porto Ferreira. Pega só uma pequena porção de Porto Ferreira, aqui é outro tipo de aquífero. A questão geológica, de formação da água aqui, do ambiente, para você ter a reserva da água subterrânea, é bem complexa também, é bem longa, né? Não foi formada agora, a questão geológica de milhões e milhões de anos. E Porto Ferreira, então, a questão da água subterrânea, nós não temos assim, um aproveitamento de fácil utilização. Nós temos um aquífero assim, que não tem tanta quantidade de água do que o aquífero Guarani, que ele tem as áreas que ele aparece assim, mais próximo, como o Ribeirão Preto, né? O pessoal fala que é uma água que dá para tratar 2.000 anos a população brasileira, né? Mas já tem questões também de contaminação, então tem que tomar muito cuidado, porque é uma água também de valor e tem os impactos negativos que o homem está trazendo também se não tomar cuidado. E a gente estava assim, preocupado, no nosso caso aqui, com a água superficial, que é a água que a gente está tendo mais contato, a gente é abastecido pelo rio Mogi Guaçu. E é fácil da gente ver também. Né? É fácil de ver. Fácil de ver também o desperdício. Né? A gente vê o desperdício, vê o esgoto lançado nos córregos, no rio, vê também resíduos sólidos também, que o pessoal joga próximo. Isso é um impacto violento à saúde, à vida de todo mundo, né? Nós humanos e também dos animais. Então a gente tem que pensar muito bem nessa questão assim, do aproveitamento da água superficial. Como a Cris falou, o nosso planeta podia se chamar planeta água, né? Mas a gente tem 97% em forma de água salgada, 2% de geleiras, apenas 1% da forma acessível, né? E nós, Porto Ferreira, somos privilegiados por ter o rio Mogi Guaçu, a bacia do Mogi Guaçu, como a Cris falou, 14 microbacias, né, que são os córregos e ribeirões. Aí tem as nascentes, então a gente tem que pensar nessa integridade, pensar em proteger uma nascente. A gente está tampando uma nascente, está degradando, já aconteceu muito, isso não só aqui. Quando se ocupa o solo de forma errada, se tampando uma nascente, afeta um ribeirão, afeta um córrego, vai afetar o Mogi. Vai diminuir a quantidade da água. Se você não tiver mata na beira, que é obrigatório por lei, vai estar afetando, vai estar tendo assoreamento, não vai tendo todo um processo ecológico que é importante das matas para o rio, né? Bom, é importante frisar, né, inclusive, a razão da visita de vocês é sobre esta semana propriamente, algumas atividades que já teve sábado na praça, depois teve, eu não sei, chegou a funcionar o cinema à noite, porque depois choveu, você tem conhecimento, Cris? Ainda não. Ou a chuva não teve, né? Isso. Embora o pessoal estava lá preparado, mas choveu, provavelmente até público acabou não indo. Mas durante toda essa semana, com palestras em escolas, porque nós sabemos que a rapaziada, vou falar rapaziada, a criançada, os alunos, eles nos educam muito mais. Eu falo isso até com propriedade, porque estava indo embora esses dias, aqui da rádio, e chegando numa determinada rua, uma senhora, né, já, diria senhora entre 60 e 70 anos, não dá para precisar, estava literalmente lavando a rua, né? Não é nem a calçada, era a rua. Aí eu, educadamente, fui falar sobre essa consciência, relatei sobre o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, né, em Tambaú.
em Tambaú, em Santa Rita, em Santa Cruz das Palmeiras. Nós não tivemos o racionamento, inclusive conversei na época com o responsável pelo Odebrecht, eles estavam nos alertando sobre que não corria risco. Falei, não, mas não corre risco, mas a gente tem que pensar nas cidades vizinhas, né? Sim, sim. Não é porque eu tenho que tenho que esbanjar. De forma alguma. E a pessoa não foi mal educada, mas ela falou, estou pagando, eu faço o que eu quero. Quer dizer, talvez a consciência do aluno a gente consiga numa geração para frente mudar isso. A ideia é essa, Cris? Sim, na verdade a gente está com uma abordagem, e essa é a ideia da semana também, a educação para as faixas etárias mais novas, né? Ela é bem tranquila e bastante trabalhada nas escolas, na educação formal e não formal. É bem acessível, muito mais fácil a gente conversar com a molecada com relação a essa problemática toda. A nossa maior dificuldade do Parque Estadual, da Prefeitura, é realmente com as outras faixas etárias, porque é uma questão de alterar hábitos, e isso não é fácil. Então, essa é a ideia da semana, é de a gente buscar públicos diferentes da educação formal, por exemplo. Então, por isso, as atividades abertas ao público, por exemplo, na quarta-feira, durante o dia todo, com uma exposição na Praça Central. A atividade também, uma palestra na Cerâmica Porto Ferreira, na SER, que é a universidade que também abriu as portas para a gente. Então, assim, são espaços com públicos diferenciados. E esse é o foco dos trabalhos de educação ambiental, tanto do Parque Estadual de Porto Ferreira, quanto da Prefeitura também. A gente quer mudar um pouco a questão do público, porque a nossa maior dificuldade está justamente, né, no desperdício e nos danos que o pessoal mais velho não consegue perceber. Porque a gente viveu uma época de bastante abundância. Então, a gente acha que escovar os dentes com a torneira aberta não vai causar problema nenhum. Quando, na verdade, a gente sabe que é um desperdício e que, para a molecada, isso é muito tranquilo. Eles já é hábito deles. Inclusive, minha própria filha vem, mas mãe, você está com a torneira aberta. Então, assim, é uma coisa muito comum para eles. E que a gente, por uma questão de estar habituado com bastante fartura e tudo mais, especialmente aqui no estado de São Paulo, essa não é a realidade do Brasil como um todo, né? A gente sabe que o país tem dificuldades aí com relação à água em outros estados. Então, assim, a gente vive numa situação de abundância, mas que a gente precisa repensar, porque é iminente alteração aí dos nossos hábitos. É verdade. Inclusive, né, era até um contraditório. Eu estou falando para o Eduardo também, na escola, chegava, dava algumas lições que até então nós não estávamos acostumados, que é aquela questão de hábito. Escovar os dentes e fechar a torneira, ensaboar o corpo e fechar o chuveiro. Coisas que para eles se tornaram corriqueiras, para nós o desperdício era um tanto natural. Talvez seja essa a razão dessa dificuldade de trazer essa realidade para essa geração, a nossa geração, porque a moçada, como você disse, está mais apta e acolhedora e muito mais consciente do que a nossa geração. Inclusive, hoje ainda, daqui a pouquinho, às 2 horas, das 2 às 3, na Cerâmica Porto Ferreira, uma palestra aí com os funcionários, né, que não é escola, obviamente vai pegar uma gama de idade já da nossa geração. Amanhã, terça-feira, Colégio Objetivo, das 10 até as 11, também trazendo informação, aí sim, para os alunos. Também na terça-feira na Escola Washington Luiz, no período da tarde, das 13h20 até as 14h30. O André que vai estar lá trazendo essas informações. Na quarta-feira, que é o Dia Mundial da Água, evento da Divisão do Meio Ambiente, Parque Estadual de Porto Ferreira, das 8 às 16 horas. Aqui está falando Eduardo, a Cristiane, a Sônia, a André e também a Polícia. Onde vai funcionar tudo isso? Isso tudo é na praça? Na Praça Central, isso. A gente está montando uma estrutura com o material da educação também, que foi apresentado no sábado. Tinham materiais muito bonitos, a participação de alunos também. A Escola de Comércio disponibilizou uns alunos para fazer uns experimentos também, que é importante a educação aí formal. E também a exposição itinerante, que é do Instituto Florestal, que está vindo de São Paulo aqui também, né, para quarta-feira. E nós solicitamos a presença da Polícia Ambiental também,
para estar trabalhando toda a questão da parceria, de que nós estamos juntos aí pela causa. Aí, o que propriamente vai acontecer? Vai ter o quê? Quiosques, barracos? Como é que vai estar essa estrutura ali na praça? Então, são banners espalhados banners e o material da educação espalhados pela Praça Central, e nós vamos estar ali disponíveis também para tirar dúvidas, para estar conversando sobre o assunto aí com a população de maneira geral, o pessoal que vai para o banco, que saiu do comércio. Então nós vamos estar ali para um bate-papo mesmo, uma conversa, e divulgar os materiais que a gente já tem, do que a gente costumeiramente já aplica aí no dia a dia. Bom, está previsto aqui das 8 até as 4 horas da tarde, inclusive no horário do almoço vai ter alguém por ali, quer dizer, não vai interromper, porque é comum, né? Na hora do almoço o pessoal também vai almoçar, haverá um escalonamento do pessoal, dos profissionais, é isso? Exatamente, a gente vai se dividir durante o horário aí para poder atender a população que tiver interesse e quiser receber mais informações. André, essa exposição itinerante, o que propriamente tem? Então, Paulinho, como a Cris falou, são banners. Só banners, não tem... Porque a Polícia Ambiental, por exemplo, tem alguns animais embalsamados. Não, acho que no momento não vai ter isso aí. Nesse momento não vai ter. Não, porque o material específico para a água e a conscientização aí para o uso racional da água. Então é só mesmo informativo. Exatamente, isso. Pois não, André. A proposta é sempre um pingo d'água, parece, né? Uma coisa pequena, que a gente, mas tá começando a cada vez mais a gente tem nessa área ambiental, né? É fazer o trabalho do beija-flor, né? Para apagar incêndio da floresta. Então a gente tem que estar conversando, tem que estar com as pessoas nesse evento, nas palestras, com a moçada. A oportunidade aqui na rádio também é fundamental, porque nós estamos falando para várias e várias pessoas que estão em suas casas lavando louça, vai tomar banho daqui a pouco, lavando o carro, então tudo envolvido com a água, né? É essa questão que a gente quer fazer, porque quando a gente fala em analfabetismo ecológico, né, um termo que a turma usa, as pessoas que não conhecem quais são os impactos que você tem quando você está usando um elemento da natureza, né? Se você consome água, você está tirando o recurso da natureza, daí você está voltando de forma que esgoto, de repente, e vai indo bastante tratamento, quando tem sistema de tratamento, senão vai para o rio direto. E em todo o processo também, de tudo que a gente vê por aí no supermercado, tem a questão da água que é usada. Cada um ovo de 200 gramas é 200 litros de água, nesse processo de produção do ovo, da galinha lá consumir, até botar o ovo, até encaminhar o ovo para o comércio, né? Se você pegar 1 quilo de carne, são 15 mil litros. As pessoas, é chamada água virtual. Um refrigerante são 70 litros. Uma cerveja, 155 litros. Então, essa água que a gente não vê, a água virtual, não tem tempo de falar muito. Então, a gente tem que estar consciente que a gente consome em cerca de 200 litros por dia para ter essa manutenção nossa, da vida da nossa casa, cada habitante brasileiro, né? Às vezes não é tanto assim, porque tem regiões que consomem menos. Mas a questão da água está em todo o processo de todos os elementos que a gente usa, do supermercado e tudo mais. Então a questão é saber disso aí, é conversar, a gente vai estar trocando essas ideias, vai estar levando alguma coisinha a mais de repente também, para falar desse assunto com cada um, diretamente com vocês aqui na rádio, e crescer cada vez mais para falar sobre esse assunto tão importante e outros que envolvem o meio ambiente e envolvem a qualidade de vida, né? Precisa tomar cuidado, que depois que você falou do tanto de consumo de água para simplesmente um ovo e 1 quilo de carne, eu vou parar de comer carne e comer ovo. Bom, e a cerveja também, a cerveja, né, também 150. A cerveja a gente conversa numa outra. Se você pegar uma folha de sulfite que está aqui na nossa mão, uma folha A4 de sulfite, é 10 litros. Então, agora estamos comendo... Nas folhas de sulfite tudo bem, Cris. Da próxima vez você não traz impresso. Sim. Você manda aqui pelo computador. Não, mas é o uso racional, ainda não estamos usando para jogar fora. É o mínimo, a gente tem essa consciência. Usa o necessário. Agora, só para entender, né? Você vai no supermercado, pensa de cada coisinha que você está comprando, do feijão, do arroz, do tomate, da banana. Uma banana também acho que é uns 200 litros, 160 litros, uma banana, não me recordo agora. Uma banana? É, uma banana é 160 litros. Vou parar de comer banana também. Então a água, chamada água virtual, ou pegada hídrica, que é os termos que eu determino, é a água que estabelece a nossa vida. A água é a seiva da vida, 70% do nosso peso é água. Nosso corpo, nós temos que tomar 2 litros de água por dia, e de qualidade, porque se a água também de má qualidade, ela transmite, você vai ficar doente.
Então essa é a preocupação aí com todo mundo aí, vamos... Pô, você fala em 70% do corpo ser peso é água, então eu sou uma pessoa bastante aguada, né? Eu também tô por aí, mas a gente perde. Então se alguém chamar a gente de aguado, não precisa ficar chateado, não é chateado não, a gente quer dizer é uma maneira carinhosa de chamar a gente de se a água estão falando que é importante, nós somos importantes demais. Gostei dessa, boa resposta agora. Já sei o que eu vou utilizar, né? Se a água é vida, eu estou repleto dela. Repleto de vida, estamos aí, né? Isso mesmo. Muito bem, Cris, o que mais que nós temos aí de conscientização para trazer para os nossos ouvintes? Só uma informação importante também, que o governo do estado, ele tem um programa que chama Município Verde Azul. Boa parte da população já deve ter tido contato em algum momento com esse programa. E assim, o que ele tem a ver com a água? Ele tem um item específico que é sobre a gestão das águas. Então são itens que a prefeitura tem que providenciar para que atinja o objetivo relacionado à gestão das águas. E ele, além... Inclusive, é atribuído ao município, né, de acordo com a pontuação, um tipo de um selo, de um reconhecimento, é isso? Exatamente. Que, assim, o nosso município nunca conseguiu alcançar. Ele tem desenvolvido algumas coisas, mas que, infelizmente, até agora não se alcançou o objetivo final, que é a premiação. Mas a gente é um trabalho árduo e nós vamos tentar, logicamente, sempre alcançar esse objetivo. E é medido de quanto em quanto tempo para ser atribuído? O que vocês fizerem esse ano, o ano que vem, é que vai refletir, é isso? Isso. Até o final do ano tem a finalização dos trabalhos. Então, assim, é um trabalho contínuo e todo ano é como se zerasse. É como a escola, a gente tem que ir tirando nota nas matérias para chegar no final e passar de ano, é bem por aí. E, assim, uma das matérias é a gestão das águas, e o mais importante é que ele não trata exclusivamente da água nesse quesito. Em todos, existem outros quesitos que também são relacionados a ele, por exemplo, biodiversidade, que aí o trabalho do Parque Estadual é super importante no município. Por exemplo, na Semana da Água agora, a gente vai fazer com o Colégio Objetivo e a Associação dos Canoeiros uma soltura de peixes nativos no Mogi. Então, assim, é agregar diferentes matérias, diferentes áreas ambientais que vão favorecer o desenvolvimento e a qualidade da água. Outros itens relacionados importantes, o uso do solo, porque a gente tem que lembrar da agricultura e o uso que ela faz também da água. A gente precisa racionalizar também o uso do solo, todo o desenvolvimento de planejamento do município para que a ocupação seja feita da maneira mais favorável possível, o tratamento do esgoto, a arborização urbana, que é super importante porque ela dá qualidade de vida, ela reduz o impacto da água nas chuvas, por exemplo, o calor, ameniza o calor. A gente sabe aí uma Cibipiruna, por exemplo, tem a função de 3 aparelhos de ar-condicionado, a equivalência. Eu já sei que eu vou plantar no quintal de casa. Então. ela não é favorável, mas enfim... Mas 3 ar-condicionado, tem 2 quartos, pelo menos a casa vai ficar bem refrigerada. A pavimentação também, porque a árvore vai impedir que se estrague o pavimento asfáltico. E aí outro item é o município sustentável, que é a estrutura, né, falando mais da questão da gestão, a estrutura de educação ambiental e o conselho ambiental, que aí fazer todos esses outros itens trabalharem em conjunto. Então, assim, a questão da água, ela está sendo trabalhada pelo governo do estado, ainda que com esse programa burocrático, vamos dizer assim, mas que tem uma aplicação e que é o objetivo aí da gestão do prefeito, do atual prefeito, para que a gente desenvolva de uma maneira conjunta, juntando essas diferentes matérias e proporcionar para o município qualidade ambiental, mas especialmente a importância dos recursos hídricos, a gestão por bacias hidrográficas, que é um pensamento aí moderno de gestão da área ambiental. Então, a gente está trabalhando forte. Aí estamos com 60 dias e poucos de trabalho, mas com esse foco, vamos juntar as parcerias, o Parque Estadual, a Polícia Ambiental, as demais instituições aí do município, os conselhos, o CONDEMA, o CONPUR, vamos trabalhar todo mundo junto para tentar se a gente pontuar e conseguir uma qualificação esse ano, ótimo, mas que a gente pelo menos melhore a qualidade ambiental de uma maneira significativa uma gestão eficiente dos recursos hídricos já vamos nos considerar vitoriosos aí esse ano.
Então vamos colocar mais um elemento nessa composição toda aí que você falou, a Rádio Comunidade FM, a partir de hoje. Amanhã vocês vão voltar, ou alguém de vocês, para falar sobre a semana, de criarmos durante o ano, não só em horários como hoje, né, a gente está falando sobre a Semana da Água, talvez doses homeopáticas durante a programação com dicas de consciência ao consumo de água, né, talvez aí criar alguns esportes com vocês, o parque, o próprio setor de desenvolvimento, porque a gente tem algumas campanhas que é feito junto aí com o governo federal, coisa e tal, mas eu acho que está na hora de trazer a conversa para dentro de casa, local. Fica mais fácil de entendimento. Então, Cris, eu faço um desafio para você, do setor de desenvolvimento aí da questão ambiental, né, de Porto Ferreira, do meio ambiente, né, que é o... Agora não está mais vinculado à divisão de desenvolvimento, tá? Nós estamos formalizando, legalizando para que a divisão de meio ambiente vá para o departamento de obras, porque aí a gente tem a situação do operacional, a gente está trazendo também a agricultura para a divisão e a parte de limpeza pública também, o aterro sanitário e limpeza pública estão todos hoje vinculados, assim, ainda não está legalizado, está em processo essa organização da estrutura, mas a estrutura para um futuro bem próximo é essa, a divisão de meio ambiente organizando o meio ambiente propriamente dito, a gestão, né, ambiental, a limpeza pública e também a agricultura. Me diga uma coisa, a questão de uns 20 dias, 30 dias, eu conversei com uma engenheira técnica ambiental e também uma bióloga, né? A bióloga é de Porto Ferreira, a engenheira técnica ambiental não, mas tem um projeto para a cidade de Porto Ferreira que seriam as composteiras domésticas. Poderia essas entidades juntar-se aí ao setor, né, do meio ambiente ou a divisão do meio ambiente e de repente trazer essa informação de uma forma mais ampla para a população de Porto Ferreira? Caberia nessa divisão? Sim, inclusive eu acho que elas já me procuraram, se for as duas meninas que eu imagino que sejam, e assim, a gente Uma delas é a neta da dona Terezinha Marangão. Agora eu não vou me recordar o nome, é que não é da sua geração, é que a avó dela é da minha geração. É mais fácil lembrar, né? Sim. Mas provavelmente são duas meninas que já estão com um projeto bastante trabalhado, ela gosta de estar em ainda testes, né? Exatamente. Mas é bem prático, pelo que a gente percebeu aqui. Sim, é muito fácil e como você está falando, eu agradeço, aliás, a abertura da rádio, é o nosso objetivo exatamente, ir para dentro da casa das pessoas. E a ideia das meninas é bem essa, deixar dentro do ambiente doméstico essa questão da compostagem, que é importantíssima e a gente precisa estimular cada vez mais. Então, assim, é que infelizmente a gente está em pouco tempo e não conseguiu afinar melhor essa conversa, mas essa conversa inicial já existiu. E ela é super favorável à ideia das meninas, realmente. E aí a gente tem que buscar as maneiras de viabilizar essa parceria. Mas ela é bastante importante e interessante, sim. E a gente vai, com certeza, agregar. E todos os outros também que vêm com propostas que são realmente tecnicamente viáveis e favoráveis, porque existe muitas ideias equivocadas aí na área. O André deve estar bastante acostumado também. Tem gente que vem e quer vender coisas mirabolantes, e a ideia não é por aí. A ideia é que, se tecnicamente for adequado e favorável e a gente consiga disponibilizar isso de maneira geral aí para a população, a gente vai incentivar, sim, com certeza. Muito bem, 2 horas mais 4 minutos. Quero agradecer a Cristiane e também ao André. Amanhã, nesse mesmo horário, um novo bate-papo, e para amanhã um desafio, trazer algumas dicas palpáveis para que nós possamos passar para os nossos ouvintes. Seria a contribuição do ouvinte também na Semana Mundial da Água. Pode ser? Pode ser, sim. Desafio eu aceito. Boa tarde, André. Muito obrigado, Boa tarde. Paulinho. Obrigada.